Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus siga te abençoando grandemente e cada um de nós também nesta linda manhã. Para mim é uma grande bênção e um privilégio muito grande poder estar aqui em Santiago, Chile, e assim compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e todo o seu programa correspondente a esse tempo final, tempo mais glorioso de todos os tempos. E todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países também, uma saudação muito especial para todos. Para esta ocasião, vamos buscar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 em diante, onde nos diz: Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, no versículo 25 diz: Grande multidões acompanhavam a ele. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançá-lo no fora, tem que lançá-lo fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Llenando las condiciones establecidas para receber, preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Podem sentar, por favor. Llenando las condições establecidas para receber o que Deus preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Como nos disse o missionário Miguel Bermudes Marim, aqui também o reverendo Patrício Lara. Também estaremos em Valparaíso amanhã. E também no sábado e domingo estaremos em Concepção. E lá esperamos grandes bênçãos também. O Chile é um país de bênção. E no programa divino está a terra da América Latina. Vocês vejam, no programa divino está a terra da América Latina, que tem a promessa tão grande de poder entrar ao reino milenial.
Agora, as nações estarão sofrendo, algumas sofrendo certos desastres. E sempre oramos para que Deus mantenha a nossa nação. Agora vemos como no programa divino está que haverá um terremoto muito grande. Nos habla que es muy seguramente. E é um terremoto que nos falam que certamente 99,9% será o terremoto da ressurreição. E que ao acontecer esse grande terremoto, vejam, Los Angeles, Califórnia, tudo aquilo irá ao mar. E também toda essa fenda que tem por aí, desde San André, que desce por tudo isso e passa por aqui também pelo Chile. Ou seja, que aí tem uma parte de cima a baixo, que a água escorrega. Viram? E resta uma parte, mas vocês vejam que tem uma escritura que fala que o mar deixará de existir. O mar não será mais, creio que é o Apocalipse. Vamos ver Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 1 diz: Apocalipse 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Agora, se o mar já não existia, então o que Deus terá para o território chileno? Porque se o mar já não existirá, então o Chile lhe será acrescentado muita terra, muito território. Assim que essa parte do lado esquerdo, que é o Pacífico, todo esse mar por completo. Vocês, os chilenos, têm que reclamar essa terra. Ou seja, que poderão sair ganhando. Vão perder talvez uma faixa, mas vai ganhar muito território, muita área. Ou seja, o primeiro país. E vocês são prontos, vê? É um país que é fininho e comprido, e qualquer um poderia dizer, não, isso aqui é melhor porque tem um montão de terra. E o Chile tem somente uma faixazinha, mas essa faixazinha cobre toda a parte da frente desse território, daí para frente. Assim que a gente olha as coisas por todos os ângulos, e quando se dá conta, a bênção que o Chile terá será grande. Assim que tudo vai contribuir para o bem. E muitas vezes falamos, nós temos que arrancar e ir embora. Vejam, isso vem sendo falado desde faz muitos anos. Mas se você tem os seus trabalhos, e aí as crianças estudam, e tudo está estabelecido aí, então, se for embora, vai ser de carga para outros, em outro lugar, até que consiga trabalho e se estabeleça. Então, se está aí e está trabalhando na obra, então fica aí. Agora, se tiver a oportunidade de procurar outro lugar e ter escola, trabalho e escola para as crianças, então está bem, então vá. De toda forma, o que o escolhido fizer será positivo. Ou seja, que com isso não desanime, não desanime. Mas sempre viva pensando que você é uma obra criadora de Deus, e você é um pensamento de Deus, e você está aqui com um propósito divino. E Deus colocou você aí, aí é onde você vai produzir frutos 100 por 1. E siga em frente. E lembra que sempre tem aviso.
E se humanamente, nos noticiários está, e também os astrólogos e todas essas pessoas, os meteorólogos, os meteorologistas falam que vem uma tempestade, anuncia e fala, olha, os que estão nas costas, ou os que estiverem nas margens dos rios, saiam desse lugar porque vem muita água. Assim acontece em Porto Rico, nos avisam com o tempo. Amarra sua casa, se for de madeira, coloca a tormenteira e faça isso com o tempo, porque o furacão está aproximando e é iminente. Ou seja, não tem mais forma para desviar. Ou quando vem direto, fala assim, ó, não se preocupa, daqui 3 dias vai descer ou subir e as correntes de água ou de ar que tem vai desviá-lo. E, de toda forma, a pessoa vai estar aí com prego, com martelo, com os painéis já preparados. Ou seja, estar preparados para se preparar. Se assim é no dia a dia, no mundo, assim também é quando Deus envia o seu vozeiro, ou seja, o que dá as notícias da parte de Deus. Ou seja, que também lhes avisaria com tempo, e vai lhes avisar com tempo, antes disto. Aí sim se colocaria em ação o que aconteceu com Felipe. A fugir, e a pessoa já estaria fora de perigo. Tudo isso vai estar acontecendo. Assim aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, vejam. Também os anjos lhes avisaram e saíram. E Ló e sua família não receberam o juízo divino. Agora, para esse tempo final, estava prometido por Deus que a espada, a palavra, estaria no meio da sua igreja. E essa palavra, essa espada, estaria revelando o juízo divino que viria. E de uma forma progressiva estaria revelando o que no céu, esse trono de juízo, estaria falando. E na terra, esse embaixador também estaria falando os juízos que vão cair nos diferentes lugares. E isso vai estar de uma forma mais marcada cada vez mais. Quando vai vir um juízo, a palavra vai ser falada e o juízo vai cair. Assim como as bênçãos agora estão caindo sobre a igreja noiva, na preparação, no ensinamento sobre capa. Onde ali foi mostrado na visão que Deus deu ao reverendo William Branham, e foi-lhe mostrado que tinha pregação, e essa pregação é nada menos que a fé do rapto. Vejam nesta mensagem a espada do rei. Ali ele nos disse. E vemos que tem outro lugar onde lhe foi mostrado que essa espada do rei estaria manifestando. Foi quando lhe foi mostrada a visão da capa, e na visão da capa lhe foi mostrado um lugar pequeno como um caixão, um caixote, um lugar pequeno de 12 pés por 20 aproximadamente. Ele falou algo assim. E supostamente ele não tinha uma fita para medir exatamente quanto tinha, mas fazendo cálculos ele disse que tinha como 12 por 20 de comprimento. E vemos também que nos foi falado que neste lugar pessoas iam para receber saúde, para receber cura. Ele viu a fila de oração. Ele viu pessoas entrando. Ele viu uma ordem que estava estabelecida ali para poder entrar. Ou seja, uma ordem que já estava estabelecida. Ele escreveu isso em um lugar onde disse, em um estudo bíblico, disse, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro
e viu algo que já estava cumprindo há algum tempo. Ou seja, que não foi que começou naquele momento que ele foi, mas quando ele foi, já tinha começado fazia algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da grande capa catedral. Ou seja, desta forma que ele viu, assim já estava estabelecido. Por quem? Pelo Espírito Santo, através desse instrumento. Já estava. Esse instrumento já tinha dado as ordens. Isso será feito assim, assim e assim. Já estava estabelecido. Assim será, porque foi assim na visão. Assim foi no mundo invisível e tem que materializar. Ou seja, tudo que já foi visto tem que materializar na terra. Assim como no templo espiritual de Deus, a igreja, vejam, está estabelecido o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o lugar santíssimo corresponde ao nosso tempo. Esse lugar santíssimo, que é a 7ª dimensão, vejam, lá estão esses 2 querubins gigantes de madeira de oliveiras, que não estavam no tabernáculo de Moisés, mas depois, no templo de Salomão, aparecem. Então, por obrigação, no tempo do fim, tem que aparecer esses 2 ministérios, que representam esses 2 querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro, que representam os ministérios de Moisés e Elias na terra. E no céu são os ministérios de Gabriel e Miguel, os arcanjos Gabriel e Miguel. E na terra, os ministérios de Moisés e Elias. Tudo o que está no céu tem que materializar na terra quando essas etapas vão cumprindo. Agora, no tabernáculo de Moisés, quando foi dada a ordem para fazer esses 2 querubins de ouro maciço em cima da tampa do propiciatório, da arca do pacto, esses 2 querubins de ouro maciço, ele disse, no Êxodo ele disse, que do meio desses 2 querubins eu me revelarei a ti. Tudo o que falarás aos filhos de Israel. Vamos buscar essa escritura no Êxodo. Êxodo 25. Hablándonos aqui de esos 2 querubines, verso 25, capítulo 25, verso 18, dice, capítulo 25, versículo 18, farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Ou seja, aí está a tampa e uma só peça com os 2 querubins. Ele diz, e os querubins estenderão as asas por cima, as suas asas cobrindo o propiciatório, ou seja, por cima. Cada um com as suas 2 asas e 2 asas e cobrindo o propiciatório. Traz os querubins das 2 extremidades. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão eles de face voltada uma para a outra. Ou seja, as faces olhando um para o outro. Olhando para o propiciatório. Ou seja, a face dos querubins olhando para o propiciatório. Assim, olhando dessa forma. E o outro do outro lado. Olhando assim, o propiciatório. Tudo isso de ouro maciço. E pondrá el propiciatorio encima del arca
E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca o testemunho que eu te darei. E ali, de onde? Dali, virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo tudo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então vejam, desde aí é falado o que Moisés tinha que falar ao povo. Mas quando vemos os dois querubins gigantes de madeira de oliveira coberto com ouro, então são colocados nas duas extremidades, e a asa de um e a asa do outro, por cima dos dois querubins que estão aí, de ouro maciço. E eles de pé, uma asa numa ponta, outra asa na outra ponta, ou seja, de ponta a ponta, e esses querubins gigantes cobrindo todo o lugar santíssimo. Mas nesta ocasião, em vez de estar olhando o propiciatório, o rosto deles estão olhando para o povo, para diante. Então já não é mais a voz saindo daí, indo a Moisés e de Moisés ao povo, senão que é diretamente desses querubins gigantes, desses ministérios, indo direto ao povo. Porque ao sair do trono de intercessão, então a página 134 do livro Os Selos, poderemos entender melhor. Quando esse Espírito Santo que temos, agora mesmo, que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja como esta voz vem diretamente do meio desses dois querubins ao povo. E já é uma voz direta de coração a coração, do coração de Deus, da sétima dimensão, que é a alma de cada escolhido. Continua dizendo aqui, para ele foi um pouco estranho uma coisa que ele viu. Foi que ele viu duas irmãs trabalhando ali a serviço a benefício daquelas duas pessoas que entraram e saíram. Porque tinha uma na entrada e outra na saída. Também viu outras pessoas trabalhando a favor dessas pessoas que vinham para receber o benefício do que Deus estava fazendo naquele lugar. Mostra também que tinha um homem forte que estava aí e que empurrava, e me parece que empurrou a senhora que estava em uma maca, e aquele homem forte veio e a empurrou até dentro. E para sair, ela se encarregou de levar a maca, já empurrando. Ou seja, que para entrar necessitava uma pessoa. Parece que necessitava do homem forte somente para entrar. Mas para sair, eles já saíam caminhando bem. Bem, o que ele viu aí foi uma ordem bem estabelecida. Viu todas as coisas que Deus lhe permitiu ver. Ou seja, que essa ordem já estava estabelecida. Já tinha sido dadas instruções de como fazer as coisas. Não era tudo uma desordem, mas que tudo tinha uma ordem. Viu o grupo, a congregação também. Ou seja, viu os que estavam aí nesta atividade. Viu os que estavam congregados. Ou seja, os que foram embora e nesses dias estavam congregando em outros lugares, em suas casas, porque não cria nesse instrumento. Lá ele não disse, eu vi eles também em suas casas. Não, ele viu a congregação ali. Ele viu o grupo aí, assim como hoje está nos vendo aqui, congregados em harmonia. E ele estava em outra dimensão.
Ele, estando em outra dimensão, vemos que ele não tinha feito, nem tinha instalado essa carpa, e nem tinha feito esse quartinho de madeira. Quando ele chegou, tudo já estava feito. A pergunta para muitas pessoas seria: onde e de quem era essa carpa? Em qual lugar essa carpa estaria construída? Agora já sabemos em qual lugar a carpa está. Aonde a carpa está instalada? Em Caiei, Porto Rico, já sabemos o lugar. E quem seria a pessoa à frente a essa congregação e frente a todo esse trabalho? É fácil. Procura quem é o pastor dali. E quem é que tem estado à frente desse trabalho, já saberá quem é essa pessoa e o nome dessa pessoa. Já tem o lugar e o nome da pessoa também. Então, viram como tudo é simples, mas esse simples, para muito, está velado e não conseguem ver. Quem seria a pessoa frente a essa congregação e frente a todo esse trabalho? Quem seria a pessoa que teria a ver com isso e onde? São perguntas muito boas, porque se a pessoa conseguir localizar o local, o lugar, e a pessoa, vejam, são duas coisas importantes, o lugar e a pessoa. Localizando o lugar e a pessoa, então você já tem tudo pronto. Tudo já está pronto. Tudo já está preparado. Depois é: Senhor, siga-me abrindo o entendimento, as Escrituras. O importante é localizar o lugar onde Deus estaria em cada era e em cada dispensação realizando sua obra. Se a pessoa conseguir localizar o lugar e a pessoa, então poderá localizar no lugar onde o irmão Branham, desde a outra dimensão, viu a essas pessoas. E vocês já identificaram o lugar e já identificaram a pessoa. Portanto, já estão alinhados com o que o reverendo William Branham viu. Portanto, é muito importante conhecer essas coisas. Se conhecermos essas coisas, então podemos esperar que Deus cumpra o que Ele mostrou ao precursor da segunda vinda do Senhor. E vemos que quando ele foi levado a esse lugar, ele disse que viu o pilar de fogo, a luz que o acompanhava, e viu que se moveu a esse quartinho pequeno, e estava sobre esse quartinho pequeno. E ali ele disse que estava acontecendo coisa inexplicável. Disse que as pessoas que entravam com alguma necessidade saíam pela outra porta muito bem, e quando as entrevistavam, não sabiam explicar o que tinha acontecido dentro do quartinho pequeno. No livro Os Selos, que fala de braços e pernas, que ele escreveu ali. No livro Os Selos, vamos ver uma porção que fala disto. Que fala braços e pernas. Braços e pernas criados. Ou seja, que aquele que lhe faltar um braço ou uma perna, isso já é criação. Vamos a 281. Do livro Os Selos. Embaixo diz: eu creio, não vou falar em seu nome, mas na revelação da minha própria fé. O que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia, eu creio que a hora se aproxima quando já haverão braços e pernas restaurados. E veremos o glorioso poder do Criador. Aí ele escreveu braços e pernas criados. E aí nos fala e diz: eu creio que se ele pode fazer com que apareça um esquilo que não tem nem reticência. Então aqui uma pessoa que lhe faltaria uma parte do seu corpo somente, mas lá foi um animal completo. Ele é Deus. Eu o amo. Agora, assim como aparecerão braços e pernas sendo criados para a pessoa que lhes faltem,
Também aparecerão corpos eternos e glorificados na ressurreição por essa palavra falada. Viram? Aquele esquilo não estava ali. Agora aparecem pernas e braços. Mas nesses dias também aparecerão seres humanos, os quais partiram. Porque aí nos fala de ressurreição. Ou seja, que essa palavra criadora é falada e será falada também para ressurreição. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. São João capítulo 5, versículo 25. Aí ele escreveu em carne. Ou seja, essa voz sendo falada em carne por um véu de carne. Como foi falado a ressurreição de Lázaro. Quando lá foi falada a palavra, Lázaro, vem para fora. E aquele homem que já fazia mais de 4 dias, porque falaram, Senhor, como vamos remover a pedra? E ele disse, remova a pedra. Eles disseram, como vamos remover a pedra se já está em um estado de decomposição? Eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Tira a pedra. Se Ele manda nós tirar todas as coisas que estorvem para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida, então tire essa pedra, joga de lado. Porque os requisitos e as condições, é Ele que coloca os requisitos e condições e não nós. Portanto, se Ele nos manda tirar a pedra, então tire a pedra. Agora continua dizendo, e vemos pela palavra de Deus que o pilar de fogo estava ali sobre aquele quartinho. E vemos que dentro desse quartinho estava alguém que tinha entrado ali, conhecendo e cumprindo o que o Senhor Jesus disse, quando tu orares, entra no seu quarto secreto. Esse alguém, esse instrumento, vejam, ia conhecer esse mistério, que é entrando no seu escritório, no seu quarto secreto. Em uma mensagem, uma palavra de saudação que ele deu a México e Jalapa, ali ele nos falou que é um escritório desse instrumento para ele estudar. Ou seja, que se é para estudar, então veja que ainda estamos nessas limitações, e ali nos fala que ainda não tinha acontecido a transformação, ou seja, que é de uma forma progressiva, que Deus ia estar dando a esse mensageiro tudo correspondente a esse tempo final. É um lugar de estudo, para estudar. Não vai vir um corpo glorificado e entrar ali para estudar. Agora continua dizendo, este era o quarto secreto de um que tinha entendido o que devia fazer, de um que não lhe interessava fazer um espetáculo público do poder de Deus, mas conhecendo o que tinha que fazer no tempo final e sabia como devia ministrar para benefício dos necessitados. Ele, de acordo com a palavra, preparou tudo e caminhou para diante, e ninguém sabia como as coisas aconteciam. E ao fazer desta forma, isso evitou que o diabo soubesse, e que o diabo viesse e escutasse a forma de fazer as coisas nesse tempo final. Essa terceira etapa ele não revelaria. Esse terceiro puxão que o anjo disse, disto não dirás nada a ninguém. Veja, aqui está a partinha que eu citei para vocês. Isso foi em 2009, umas palavras de saudação. E vejam o que vai cumprir aí. O que Cristo disse, quando orares, entra no seu quarto secreto e ora ao seu Pai Celestial que te vê, e Ele te recompensará em público, o qual te vê e te ouve, e Ele vai te recompensar em público. São Mateus 6, 6, capítulo 6, versículo 6. Vejam,
E tudo isso, então, vai ser um lugar já preparado para uma pessoa. E este será o seu quarto ou seu escritório, já seja para estudar, já seja para estar estudando e orando pelos enfermos. E isto vai ser desta forma. Ou seja, isto é um lugar preparado para essa pessoa, para esse instrumento. Continua dizendo aqui na mensagem que estou lendo. A congregação que estava presente não o interrompeu, manteve a sua ordem. Ou seja, que já é uma congregação entendida. Os que tinham que sair já tinham saído. Porque sempre tem pessoas que são de estorvo, que além de não fazer nada, e ocupam um lugar que outra pessoa pode ocupar, um assento. Tem um ditado que fala que o que não atrapalha, faz bastante. A congregação que estava presente não o interrompeu, manteve a sua ordem. E nem lhe exigiu que fizesse as coisas em público. Ou seja, que não estaria dizendo assim, por que não termina de fazer isso ou aquilo? Não, não. É o povo que sabe. E não é somente lá, é aqui também e em todos os lugares. É um povo entendido e sabe. E também não lhe exigiu que fizesse as coisas em público, porque em público o que os escolhidos necessitavam é que ele trouxesse a mensagem para esse tempo. Vê? Porque isto é melhor do que muitos milagres físicos que foi feito. E isso é o que dá fé do rapto aos escolhidos. Isso não é mais importante? Isso não é mais importante? Claro que sim. Agora vejam na mensagem por que tiveram que ser pastores. Na página 32 desta mensagem, diz: agora, para todos os que, todos assim conhecemos a Israel. Agora, todos conhecemos Israel. Não receberam a palavra do profeta pastor. Nem todo Israel recebeu. Agora, observa, eles reclamavam. Quando estava fazendo os milagres, ele era uma grande pessoa. Mas quando veio a sua mensagem, aquilo era diferente. Todos os grandes sinais seguem uma mensagem, uma grande mensagem. Sabemos isto. No deserto, reclamaram no deserto e morreram por milhares. Não houveram nem 2 deles que cruzaram, que foram salvos, de 2,5 milhões. 2,5 milhões. Você diz. O que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham. Jesus falou isso. Eles falaram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus disse, e todos eles estão mortos, eternamente separados. Viram? Todos eles. Observe, eles queixaram da forma preparada por Deus. Esse foi o motivo pelo qual eles morreram. E no livro de Citas tem um lugar, na página 140, ali nos fala no parágrafo 1252, ali que ele nos escreveu do caminho preparado por Deus. Queixaram de Moisés e morreram. Isso é o que está colocado desta mensagem que estou lendo. Observa, eles queixaram da maneira preparada por Deus. Esse foi o motivo pelo qual eles morreram. Agora, ficam atentos para não lhes escapar essas últimas observações. Eles queixaram. O que fez eles morrer no deserto foi que eles queixaram da forma preparada por Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Agora, viram aí? No que lemos, que diz que para esse momento ali já não vai ter mais nenhum queixoso, um reclamão ali.
porque fala que não o interromperam e nem sequer o exigiram. Os zombadores e os queixosos já não estavam mais ali, já tinham saído, todos estavam fora. A liderança de um homem. Me diga quando Deus usou um grupo para lidar. Você não encontrará na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Aí ele escreveu: queixaram do caminho preparado por Deus e foram separados eternamente de Deus. Corá, todos sabemos que Corá, ele mesmo, reclamou e disse que Deus não era justo de fazer uma coisa como aquela, de usar um homem com a mensagem. Ele disse: todos somos santos, por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos consertar isso e fazer isso e aquilo? Ou seja, também dar ordens e fazer o que cada um quisesse fazer, o que eles quisessem, o que gostassem. Deus disse a Moisés: você se separa deles, já tive o suficiente disto. Aí ele escreveu: um homem com uma mensagem. E recordem que Judas fala a respeito das mesmas coisas nos dias finais. Isso é certo. Agora, Judas, não Iscariote, o livro de Judas antes do Apocalipse. Isso é certo. Eles pereceram na contradição de Corá. E sabemos também o que aconteceu com Corá e o restante daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. Agora veja os que questionaram. Aqui fala que estão representados em Datã, Abirão e Corá. Todos que questionam, que reclamam. E em todos os tempos tem pessoas assim que gostam de questionar. Aí ele escreveu: pereceram. E escreveu a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora, vamos observar a Deus no pastor profeta, mostrando os seus planos futuros, na próxima voz do seu sinal. Agora observa. Vemos aí e agora vamos observar o próximo sinal. Agora observa. Ele foi enviado a seus irmãos em escravidão, sob escravidão, com uma mensagem de liberação, com um sinal dado por Deus para provar sua reclamação. Aí ele escreveu jubileu. E Israel foi por sua mensagem. Eles creram, cada um deles. Mas no tempo do entardecer, eles foram pelos milagres, mas no tempo do entardecer, quando eles, reticência, ele deu sua mensagem. Era diferente. Todos que não creram naquela mensagem morreram. Aí ele escreveu mensagem do juízo que viria, o sinal. Isso é correto. Qual foi a mensagem? A mensagem foi a mensagem do juízo que viria no entardecer. No tempo do entardecer, saiu através do campo de Israel para investigar se o povo tinha crido a mensagem do seu pastor profeta, e todos que não tinham crido pereceram. Aí ele escreveu: pereceram. Agora vejam nesta outra mensagem, intitulada Tempo de Separação para Receber a Promessa, que nos fala assim. E observa que quando o Senhor ascendeu, eram mais de 500. Depois restaram somente 120. E agora vamos ver por que ficaram tão pouco. Dos 500 e pouco que tinham, entre eles, aí estavam os dois grupos, crentes verdadeiros e crentes manufaturados, ou seja, fátuas, virgens fátuas. Mas o profeta disse que o que faz a separação dos três grupos é a palavra. Sempre é a palavra. Isso está em uma porção aqui no livro de Citas, no parágrafo da página 9b. 9b, parágrafo 81. Aí nos diz assim: mas quando um homem nasce no mundo,
para ser um crente, ele se converte em um nazireu, quando se aparta a si mesmo de toda coisa que é contrária à palavra, uma separação total. Em cima escreveu: um nazireu é um que se aparta de toda coisa contrária à palavra. Jesus disse: eu vim separar o homem da sua esposa, romper uma família. E aquele que não pegar a sua cruz e não me seguir, não é digno de ser chamado meu. Uma separação de todas as coisas, de qualquer coisa, da igreja, da comunidade, das crenças, da família ou de qualquer coisa que se interpor entre você e o crer toda a palavra de Deus. Se a sua alma não confirma toda a palavra, toda a promessa feita para essa hora com um amém, isso quer dizer que tem alguma coisa errada em algum lugar. Você precisa de uma separação. Aí desenhou uma pedra angular do lado direito e as eras. Aí em cima escreveu a alma da pessoa e a alma da igreja. E a alma das virtudes, que é o amor divino, Cristo. A alma e os sentidos, com a alma dizer amém à palavra, com a alma dizer amém à palavra. E aí também, depois daí, desenhou uma pedrinha angular e como a parte debaixo das eras. Agora, nesta mensagem, os ungidos do último dia, na página 43, desta mensagem nos diz assim: observa os ungidos. Só a palavra os separa. Não os sinais, não. Farão os mesmos sinais. Mas a palavra é a que os separa. Ou seja, que antes de tudo isso, tudo isso que foi visto, sinais, milagres internacionais, antes disto vem essa separação. E o que faz essa separação é a palavra. Certamente, todos profetizaram, todos fizeram isto e aquilo, certamente, todos fizeram igual. Jesus disse que fariam a mesma coisa. Mas a palavra é a que os separou. Observa, não será sinais. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Ou seja, o que antecede a esses sinais são a palavra. O que antecede os sinais é a palavra. O profeta disse aqui que quando o sobrenatural é manifestado, diz que produz 3 grupos. E que em toda a congregação tem 3 grupos. Página 154. Do livro de Citas. No parágrafo 1380. O que é aquela atração lá em cima, na montanha? É Deus fazendo história. É Deus cumprindo profecias. Isso sempre produz uma atração. Faz aparecer todos os críticos, os abutres e as águias também. Todos eles se reúnem para ver o que está acontecendo. Alguns por curiosidade. Outros vêm para achar falhas. Enquanto outros vêm criticar. Aí se reúnem todos os tipos. Aí tem de tudo. Agora, para esse enviado, é esse anjo ceifeiro, o anjo da colheita, com esses ministérios, para fazer a separação. Em cima escreveu: a atração é porque Deus está fazendo história e cumprindo a profecia. Agora continua dizendo, mas também fala que o que separa os 3 grupos é a própria palavra. Na mensagem Reconhecendo o Dia e sua mensagem, aqui na página 16 diz assim, desta mensagem:
para que seus profetas possam lhes ser revelados nesses últimos dias, não pode fazer por meio da festa das trombetas. Falando por meio de Oséias, ele disse a Israel: eu cortei. Em outras palavras, ele diz: eu os separei por meio dos profetas. Deste modo, Deus reclama a seu povo. Ele os separou do restante das nações. Agora, vamos fazer uma pausa aqui e depois regressar para colocar um parênteses aqui que eu passei por alto. Diz: para que seus profetas possam ser revelados nesses últimos dias. E entre parênteses escreveu: isso é do que ele vinha falando anteriormente. Eu vou ler sem essa parte aí. Para que esses profetas possam ser revelados nesses últimos dias por meio da festa das trombetas, ou seja, que é por meio da festa das trombetas que realiza esse trabalho. A festa das trombetas é uma festa que mostra o juízo divino. Falando por meio de Oséias, ele disse a Israel: eu cortei. Em outras palavras, ele diz: eu os separei por meio dos profetas. Deste modo, Deus reclama a seu povo. Ele os separou do meio do restante das nações. Com que? Com sua espada de 2 gumes, sua palavra. Ele os separou do meio das nações por meio de seus profetas, sua palavra vindicada. Assim ele separou também a sua noiva de entre as denominações com sua palavra. Aí ele escreveu Elias. Foi prometido em Malaquias capítulo 4 que aconteceria nos últimos dias. Separou sua noiva, a cortou do meio das demais igrejas. Como com os profetas, separou a Israel. Se separem dos demais. Aí ele escreveu: Deus corta, separa seu povo por meio de profetas. Deus os reclama por meio de profetas. Deus faz essa separação e faz essa reclamação por meio de profetas. Agora continua dizendo. Ou seja, quando a palavra é aplicada e coloca as condições que ele estabeleceu e as cumprem, ou seja, quando tem condições que ele estabeleceu para serem cumpridas, veja, então aí acontece o corre-corre, o alvoroço. Não, isso não é para mim, isso não é para mim. Veja no livro de Citas, na página 111, e aí é que é feita a separação. Página 111, parágrafo 973, diz assim: mas Jesus viveu em um mundo que ninguém conhecia nem entendia. Ele era uma pessoa muito estranha, diferente. Viveu em um mundo e uma atmosfera de fé perfeita em um Deus perfeito, que era Ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o qual somos, então seríamos como místico para os do mundo. As pessoas não nos entenderiam. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse e pararia de fazer o que o Espírito nos proíbe. Vem? Então, quando o homem vive pela fé e caminha pela fé, a substância, então ele está separado de todo mundo e se torna uma nova criatura em Cristo. Então, estamos chegando ao material para formar a noiva, quer dizer, as condições para ser raptado. Porque temos que chegar às condições para quê? Para ser raptado, é para o próprio bem do escolhido. E aí, do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras, na parte de baixo. Na margem do lado direito. Continua dizendo, ou seja, quando aplica a palavra e coloca as condições que ele estabeleceu e cumpre, o restante vai embora, porque não querem preencher as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Para receber o quê?
la bendición del rapto, Nós ser raptado. lemos aí para receber a bênção do rapto, ser raptados, ou seja, serem transformados e depois raptados. Agora vejam, na mensagem, os três tipos de crente, na página 24, 23 abajo, dice, embaixo na 23, diz assim: hallamos que estos obran tal como su padre. vemos que esses atuam como seu pai, Judas. Lá estava Pedro e os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. E lá estavam os 70, que representam os incrédulos. E Judas ainda estava ali com eles, que era o crente manufaturado. O que esses fazem? Esses são os que permanecem até que possam achar um erro. O tempo todo estão procurando falhas para ver, estão procurando para ver uma maneira de explicar a coisa, estão procurando para ver se é um truque ou uma coisa de magia, estão procurando uma oportunidade para vendê-lo, ou seja, procurando uma escapatória, estão procurando, enquanto o incrédulo não espera. O incrédulo condena o assunto e vai embora, ou seja, esse é o que vai embora mais rápido. O manufaturado é o que fica até o final. Como eu dizia aí, como um inseto que incomoda aí até o final. Do lado direito ele escreveu: incrédulo vai embora. O crente manufaturado é igual o Judas. E pelo contrário, o crente, aconteça o que aconteça, ele crê de toda forma, porque é a palavra. Crê porque você é a palavra. E ao escutar a palavra, então, você vai escutar o que você é. Você crê porque você é a palavra. Portanto, você crê na palavra. Ou seja, você está crendo em você mesmo, vê? Porque você é a palavra. O incrédulo vai embora quando escuta a primeira coisinha que não gosta. Ali é onde ele mostra as suas cores, mostra que é um incrédulo. João disse: se foram de nós porque não era dos nossos desde o princípio. Aí está respondida a pergunta para alguns que falam: por que fulano foi embora? Porque não era dos nossos. Tão simples assim. Saíram de nós porque não eram dos nossos. E cima ele escreveu: os que foram embora saíram de nós porque não era dos nossos. Se quando o irmão Branham viu esse grupo, e nesse grupo está representado todos os grupos, na América Latina e no mundo inteiro. Mas ele viu esse grupo em específico ali. Quando ele viu esse grupo, ele viu todos que no fim do tempo já estariam preparados para receber a promessa da transformação. João disse: saíram de nós porque não eram dos nossos desde o princípio. Eles começaram conosco. Então vocês vejam que muitos começam desde o princípio. E até fala: eu já levo mais de 50 anos aqui. E agora, onde está? De que lhe adiantou? De nada. 50 anos perdidos. E ainda mais o que vai perder agora, mais adiante. Mas isso é predestinação. E o importante é você. Como você está diante de Deus? E quem você é? Paulo disse: quem os enredou para não conhecer a verdade? Saíram porque não eram dos nossos. Vê? Até mesmo Judas. Judas esteve desde o início. Um ministério tão grande que teve. E vocês vejam. Para onde ele foi? E para onde foi o ladrão que estava na cruz? O último que não fez nada recebeu uma bênção grandíssima. Pelo contrário, Judas, que teve todo o ministério ali, até expulsou demônios e tudo, tirando demônio de pessoas e muitas coisas. Mas vejam, de que lhe serviu? De nada. Ele se foi ao lugar de onde tinha vindo. Quando esses veem a palavra correndo abertamente, eles querem ver algum tipo de truque que eles consigam fazer.
Mas o crente verdadeiro não duvida de nada. Eles creem no que está escrito na palavra e prosseguem para diante. É assim. Sempre fique com o que está escrito. Por isso, como foi falado, que Deus estaria cumprindo a sua segunda vinda, falou através do reverendo William Branham, e ele disse que, da forma que ele disse, assim é. Se não está escrito, então se aparta, sem importar o que estiver acontecendo. Veja o que está escrito. E quando eles veem essa palavra escrita, a creem. Quando eles veem a Deus movendo em sua palavra e vê a hora e a mensagem e o tempo, então caminham com isso. Caminham para diante. Agora aqui ele continua dizendo, porque lhes é loucura, lhes é escândalo. Porque isso são coisas novas que antes não tinham sido feito. E como são coisas novas, é difícil virar essa esquina, como era, como dispensação, como indivíduos, de coisas que vinha sendo feito. E mudar isso, aí vem as críticas, as pessoas que zombam dessas mudanças. Veja, mas isso não faz efeito em nós. Mas bem, vamos preenchendo essas condições, esses requisitos, porque o que desejamos são as promessas para esse tempo. Custe o que nos custar, faremos. Como eu li há pouco, em uma mensagem que ele disse, que diz, isso aí antes era assim e assim. A mim não me importa como ele era. O que me importa é o que esse véu esconde, o que está atrás desse irmão, dessa irmã. Isso é o que me importa. Não é porque ele fazia assim. A mim não me importa quem era. Me importa o que é agora, neste momento. Agora, procura quem você era. Eu sei quem eu sou. E você, sabe quem você é? Bem, para preencher as condições, para receber o que Deus prometeu, tem que preencher essas condições, esses requisitos, porque para tudo tem um requisito. Agora, vamos continuar na mensagem que começamos lendo, a espada do rei. Continua dizendo. Vamos um momentinho aqui, porque tem outro lugar para eu não passar despercebido isso aqui, nessa mesma mensagem. Na página 35 da mensagem, os três tipos de crente, aqui vamos ver um lugarzinho também. Da palavra fazendo a obra da separação. Vejam na página 35 embaixo. Isso é o que sempre separa esses três tipos de pessoas, a palavra, os três tipos de crente, a palavra. Aí ele escreveu a palavra separa os três tipos. Em cada era foi assim, desde o princípio. Quando Deus envia algo em cena, que está claramente identificado em sua palavra, tem aqueles que seguem, os que reclamam serem crentes, e certamente são. Esses são os que por nenhum motivo voltam atrás, eles creem a palavra. Aí ele escreveu, o crente não volta atrás por nenhum motivo. O crente, aí você fala, eu não volto atrás por nenhum motivo. O crente não volta atrás por nenhum motivo. E por quanto a gente fica na palavra, a gente crê. Agora, o outro tipo, com outro tipo tem algo sim diferente no que eles crêem. Não importa quanta identificação tenha da parte de Deus, eles falam, bom, eu não sei o que falar disto. Isso é o incrédulo. Ou você será um dos que segue o ministério até encontrar um momento oportuno. Estava falando do incrédulo, agora vai falar do manufaturado. Ou você é um dos que segue o ministério até achar o momento oportuno para falar, aqui está a falha. Um Judas capaz de meter a faca na costa, como ele fez? Pela frente é uma coisa, e já por trás falando um montão de coisas. Certamente cada um viveu isso. Eu vivi isso.
siempre me decía, Mas veja, ele sempre me dizia, sigue adelante siga adiante y no le prestes atención a eso. e não preste atenção Ahora a que isso. entiende muchas cosas, Agora é que a gente entende muitas coisas, o porquê él nos cuidaba ele nos y cuidava ahora estamos aquí, e que agora en estamos pie aqui delante del Hijo del Hombre. em pé diante Esa do es la Filho do bendición Homem. más grande. Essa é a maior Por eso bênção. agradecemos a él, Por isso agradecemos a nos haya Ele cuidado, nos haya que guardado, tenha nos cuidado, nos ningún guardado espíritu contrario se haya metido e que en nuestra nenhum vida. espírito contrário tenha se metido em nossa vida. Con su misericordia y por su misericordia y Mas su gracia, Ele, com misericórdia, por sua misericórdia e por sua graça, nos perdoou, nos ha justificado nos justificou y que él sabe e que Ele que hay sabe honestidad que tem honestidade em nosso limpieza en nuestro coração. corazón, y le hemos abierto nuestro corazón. Limpamos o nosso coração e abrimos para Ele o nosso coração e dizemos, Senhor, aqui estou, esse sou eu. De incredulidad en mí. Não tem em mim nada de dúvida e incredulidade. E se tem alguma coisa, me mostra para eu tirar. Estoy aquí colocado para llenar tus condiciones, Eu tus estou posto aqui requisitos, para preencher porque tuas yo condições, sé teus que requisitos, soy un hijo de Dios que va a ser porque transformado. eu sei que sou um filho de Deus que serei transformado. Quando você fala assim com propriedade, essa promessa é minha. Cuando lo señalan a usted, no porque usted E hizo quando esto, que acusam usted você, también não, era porque un- você fez isso, você também era. Não, não, não. Isso era antes. Agora, quem sou eu agora? Então, não me aponte para trás. Isso nem me lembro. ¿De qué estás hablando? Porque Está no falando recuerdo. do quê? Porque eu não me lembro. No, que tal cosa, Não, mira que aquí, tal aquí, coisa. mira Veja esto, aqui, mira. aqui, olha aí. No, Não, no sé ni qué me estás hablando. eu não sei nem do que você está me falando. Pero es que tú estabas conmigo Mas aqui cuando você hicimos estava esto. comigo, como fizemos aquilo. Você está falando de quê? No me acuerdo de nada de eso. Eu não me lembro de nada disto. Ahora háblame de ahora. Agora me fala de agora. Dime de lo que soy yo ahora. Fala do que eu sou agora. Alguien que puede decir. Yo sabía que tarde o temprano Alguém que eso possa iba a falar. salir a la luz. Ah, eu sei que mais cedo ou tarde isso viria à luz, porque rapidamente já começa a expor coisa das pessoas. Ali está. Assim é que age o crente manufaturado. Ou seja, no final começa a puxar os trapinhos sujos dos irmãos. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Esse é o crente manufaturado. É exatamente assim. E vemos claramente na Bíblia. Isso não aconteceu isso lá quando entregaram a ele, a Jesus? É porque ele falou que destrua esse templo e em 3 dias eu levantarei. E ele falou certas coisas. Vê? Então eles expunham o que ele tinha falado. E falava também. Ele é um amigo de publicano e rameiras. Então é expondo a vida de Jesus. Agora, continuando na mensagem que estávamos lendo, a espada do rei. Quando vemos a palavra de Deus encarnada em um homem, e escutamos a mensagem desse homem, e escutamos a mensagem que esse homem está trazendo, então estamos vendo a espada de Deus, a espada de 2 gumes, a espada do rei, na boca do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Não estarão vendo uma espada literal, mas uma espada espiritual, que é a palavra de Deus, que são os trovões, que é a mensagem do anjo forte do Apocalipse 10. Agora, vamos parar um pouco nessa mensagem e continuar nessa outra mensagem, os genes da palavra. Ali nos fala, sem a chuva do ensinamento, dos trovões, do Apocalipse capítulo 10, nenhuma pessoa poderá receber a fé para ser transformada, não poderá receber a fé para ser raptado. E os mortos em Cristo também não poderão receber a fé para serem ressuscitados, sem a chuva do ensinamento dos 7 trovões, do Apocalipse capítulo 10. Ou seja, essa espada de 2 gumes é a voz dos 7 trovões por meio desse anjo forte do Apocalipse 10. Agora ele disse que sem essa voz, se a pessoa não escutar essa voz, não poderá ser transformada, porque não poderá receber a fé do rapto. O que na página 82 do livro de Citas, vejam, parágrafo 696, nos diz, veja onde as vozes estavam nos trovões, não no céu, na terra.
E desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Ou seja, os trovões estão na era da pedra angular. Os trovões nunca foram falados desde os céus, foram falados na terra. Depois que tudo tenha completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está unida ao livro, que não é revelada e nem está escrita no livro. Oh, Deus, eu gostaria de poder fazer as pessoas entenderem isso. E atualmente pudesse, não fale, por favor, não fale, não desta vez. Eu estou preparando para deixá-los, não falem. Se ouviram em algum tempo, ouça agora. Antes de continuar em cima no parágrafo que ele escreveu, as vozes dos trovões estavam na terra, é igual por profeta. Esses selos são a parte de trás do livro, e no tempo que o 7º anjo está soando, todos os mistérios que estão escritos no livro terminam, e imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado. Os mistérios de Deus são consumados, e esses são os mistérios de Deus. O partir da igreja e todas essas coisas. Agora, quando ele começar a tocar, o mistério será consumado. Agora observa. Então, esse é o tempo para que as vozes do 7º selo, ou seja, as vozes do 7º selo de Revelação 10 sejam reveladas. E aí onde fala escrito por dentro é fechado, aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo e em cima escreveu as vozes do 7º selo. Na margem acima. Do lado direito também escreveu os trovões, as vozes do 7º selo. Isaías 61, versículo 2. E na página 88 do livro de Citas, na 751, aí nos diz também, nesta porção aqui, que é do livro no livro de Citas, que também é um extrato do livro Os Selos, diz assim, mas pense, agora ele escreveu isso, mas quando ele ia escrever sobre esses outros 7 trovões, ele disse, não os escreva. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que ele tinha visto. Ou seja, João. Vemos isso no livro do Apocalipse. Mas quando esses 7 trovões aqui no Apocalipse 10 foram revelados, ele disse, não os escreva, não os escreva. Não os escreva absolutamente, são mistérios, nem nós sabemos o que é. Na minha opinião, eles serão revelados rapidamente. Aí escreveu do lado direito, os 7 trovões. E quando isso for feito, dará a fé para esse rapto de graça para a igreja. Quando o que for feito? Se dará a fé para o rapto quando esses 7 truenos hayan emitido su voz. Dará a fé para o rapto quando esses 7 trovões emitirem suas vozes. E quando isso for feito, ou seja, quando ouvir esses trovões, quando isso for feito, dará fé para esse rapto de graça para a igreja. Aí escreveu fé de rapto. Nós se movemos através de tudo o que conhecemos e temos observado tudo através de todas as dispensações e vimos os mistérios de Deus. Vimos a aparição do grande recolhimento da noiva nos dias finais, mas ainda aí tem algo por dentro com o qual não podemos iluminar. Mas quando esses mistérios começarem a sair, Deus diz, detenha-te agora, espera os minutos. Eu revelarei naquele dia. João, não escreva, em absoluto. Porque eles tropeçarão. Eles tropeçarão com isso. No livro C ele escreveu, tropeçarão com isso. Somente deixa passar. Eu revelarei naquele dia quando eles tiverem a necessidade de saber. Em cima ele escreveu, os trovões é igual, dará a fé do rapto.
Agora, nesta mensagem, o Evangelho regressará aos judeus. Ele disse assim: e quando a terceira etapa estiver plenamente manifestada no cumprimento da visão da capa, aí os trovões estarão emitindo suas vozes. Então, onde os trovões estariam emitindo suas vozes? Quando estiver cumprindo a terceira etapa, no cumprimento da terceira etapa. E isso foi em 2014. E quando a terceira etapa estiver plenamente manifestada no cumprimento da visão da capa, aí os trovões estarão emitindo suas vozes. Será uma necessidade para os escolhidos escutar e estarem conectados desde este lugar que o reverendo William Branham viu, que foi mostrado, onde tinha pregação e tinha várias coisas. A igreja noiva terá que estar conectada aí? Claro que sim, porque se ele falou que aí é que os trovões estariam emitindo suas vozes, que daria a fé do rapto à igreja noiva, então tem que estar conectado com o lugar onde a fé do rapto estiver sendo distribuída. Diz, e muitos nem imaginarão, nem saberão que isso será os trovões, por causa da forma tão simples que Deus ia cumprir e está cumprindo. Desde aí seria transmitido os trovões. Desde aí, os trovões estariam emitindo suas vozes, desde o cumprimento da visão da capa. E o que contém a voz de Cristo, o leão da tribo de Judá, clamando como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Esse é o mistério do 7º selo. E o mistério da sua segunda vinda. O mistério da sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. E na página 92 do livro de Citas, no parágrafo 792, nos fala, começa na página 91 embaixo. Agora recorde, a primeira era da igreja era a era do leão. Esse era o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa o poder que conquistou por voz humana. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi e escreveu em cima: leão é igual poder por voz humana. Ou seja, os trovões estariam sendo emitidos, falados por voz humana. E na página 62 também nos diz, no parágrafo 541, fala de todo esse plano que Deus estaria realizando. Deus tem um plano. E fora deste plano, não me importa que tanto de sabedoria esteja por trás, e quantos edifícios finos de milhares de dólares, e tanta escola de teologia, e tantos homens santos, santo isto e santo aquilo. Não faz diferença de nenhuma forma. Se uma palavra da Bíblia de Deus for negada, ele é do diabo. Ele, em cima ele escreveu, Deus tem um plano. E esse é o plano que Deus tinha para esse tempo. Veja o cumprimento da visão da capa. Deus mostrou ao irmão Branham o seu plano, o plano final. Aqui é onde Deus estaria realizando a sua obra final. Transportou ele a essa folha do seu projeto, o levou lá. Ele mostrou o que estava acontecendo. É como em um projeto de uma casa. Vocês vejam, começa aí com as sapatas do alicerce, continua passando a folha, aí depois já vem as colunas, e depois do piso, a sapata, o alicerce, o piso, as colunas, a parede, e depois vem o teto. E a forma que vai sendo formando. O projeto de eletricidade, o projeto de tubulações, as louças, as portas, tudo que vai. E chega até uma das folhas que até já tem planta aí, uma folha que tem planta, o arquiteto desenha tudo aí, planta e até desenha pessoas. Em alguns projetos, desenham pessoas, até as crianças brincando e tudo.
Então vamos dizer que o irmão Branham foi levado a essa última folha, quando a igreja noiva já estava nos seus últimos dias, pronto para Deus habitar neste lar, nessa casa, em toda a sua plenitude. A próxima folha que estava a seguir era a chave para entrar na casa nova. E Deus está por entrar em nossa casa, porque Deus está terminando, estamos nos acabamentos. E em acabamentos requer alguém de acabamento, para no final finalizar essa construção bem feita. Um profissional de acabamento, detalhista. E o único detalhista que nós conhecemos desde o princípio é o Espírito Santo. Esse é o que o vemos detalhando cada detalhe do nosso ser. Agora continua dizendo aqui no que estávamos lendo, a espada do rei. Diz, portanto, esta mensagem, esse ministério operado é a terceira etapa. E essa terceira etapa é o lugar final onde ele se manifesta, é como foi mostrado na visão. Muitas pessoas não podem compreender, não conseguem compreender que Deus realiza seu plano de uma forma progressiva, até que o leva à total perfeição. Aqui na mensagem, vamos ver a mensagem rápido, na página 35, desta mensagem nos diz assim, embaixo na 35. No outro dia vocês escutaram a mensagem, tratando de fazer o serviço a Deus fora da sua vontade. Davi era o rei ungido, e todas as pessoas estavam gritando que estava bem em fazer aquilo, mas não tinha consultado o profeta de Deus. E por isso um homem morreu. E toda coisa não serviu para nada. Nunca tente de fazer um favor a Deus. Espere até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus. Na terceira etapa, não pode adiantar. Nenhuma pessoa pode adiantar. Tem que ir no passo do Espírito Santo. Do lado esquerdo para cima escreveu: não tente tomar o lugar do pregador. Corrijo. Não tente tomar o lugar do pregador. Eu vou fazer essa grande coisa, vou começar isto ou aquilo. Por isso ele disse, nunca tente fazer um favor a Deus. Espere até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus. A pessoa falando, eu vou fazer essa grande coisa, vou começar isso e aquilo. Irmão, toma cuidado. Davi não fez aquilo por ignorância. Por ignorância. Datã estava no país naquele dia, mas ele não foi consultado por ninguém. Davi consultou os capitães de centenas e de milhares. Todas as pessoas estavam gritando e tendo sensações e dançando. Tinham todas as emoções religiosas. Mas tudo aquilo não estava na linha e na ordem da palavra de Deus e falhou. Qualquer outra coisa que não estiver na linha e na ordem da palavra de Deus perecerá. Somente a palavra de Deus permanecerá para sempre. Em cima escreveu: espere até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus. Ou seja, que não podemos fazer as coisas, mesmo fazendo-as com boa intenção, se não estiver conforme a vontade de Deus e as condições de Deus, então não vai dar certo. Então, é melhor esperar que seja o Espírito Santo que os guie. Do lado esquerdo escreveu: a linha e a ordem. Tem uma linha traçada e tem uma ordem traçada. Em cima escreveu: espere até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus, segundo o seu programa. Agora aqui ele continua dizendo: muitas pessoas não conseguem compreender que Deus realiza seu plano de uma forma progressiva até que o leva à total perfeição, e que Deus pode mostrar a uma pessoa uma parte ou uma porção do seu plano,
Ou Deus poderá mostrar algo que estará acontecendo em sua obra em um dia ou em uma semana, e essa pessoa não saber o que aconteceu na semana anterior, ou no mês anterior, ou no ano anterior, na obra de Deus, neste plano progressivo que Deus estava realizando. E na página 62 do livro de Citas, aqui nos habla que Ele sempre obra por meio de seres humanos. Aqui nos fala que Ele sempre trabalha através de seres humanos, por meio de seres humanos. E que o diabo também trabalha por meio, na página 62, parágrafo 547, veja, diz assim: de tal modo que temos aqui um diabo que quase não causa dano, a não ser que ele tenha alguma coisa com que trabalhar. O inimigo necessita alguém por quem obrar. Ou seja, o inimigo precisa de alguém através com o qual trabalhar. Por que fala que o diabo será atado? Será atado por 1000 anos. Você pensa que ele vai estar assim, atado por 1000 anos? O diabo é atado por 1000 anos porque não terá pessoa por meio das quais trabalhar. Portanto, está amarrado. Depois do milênio, quando ocorrer essa ressurreição geral, o diabo volta a atuar. Aí é desatado. É desatado como? Porque poderá atuar nas pessoas que tinham enganado antes. Vocês se lembram daqueles diabos que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessura. E eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa com a qual trabalhar. Em cima ele escreveu: o diabo não poderá causar dano se não tiver com quem trabalhar. Aí ele escreveu: a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta. E escreveu 2 ou 3 escrituras aí. Alguém por meio da qual trabalhar. E essa é a mesma forma que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo de nós para atuar através de nós. Em cima escreveu: a cabeça necessita de um corpo para atuar. Continua dizendo, e talvez para qualquer pessoa que não entenda isso, poderá olhar para trás e dizer: bom, é que eu não vejo essas coisas que foram ditas que estaria acontecendo. Ou seja, que vão dizer que o que está acontecendo não é o que o irmão Branham disse. Vão dizer. Aí também na mensagem os 3 tipos de crente, na página 18, desta mensagem nos diz assim: ali está, é o Espírito que dá vida à palavra. É o Espírito, não o credo. É o Espírito Santo que vivifica a palavra. E deste modo se torna algo vivo, algo que você vê pela fé. E sabe que é assim porque a palavra assim diz. E o Espírito vivifica a palavra a você. E vemos que ao fazer isso, os incrédulos, quando a gente fala algo com o qual eles não concordam, eles vão embora dizendo: eu não tenho que crer isso. Isso está sendo tão perceptível no mundo hoje em dia. A gente começa a falar algo e todo mundo aproxima. Eu vi isso nas campanhas. Chegam grandes multidões e quando nós ficamos de pé e começamos a falar algo, ficam nos olhando e esperando uns poucos momentos. Mas quando começamos a falar, Jesus Cristo se identificou como Messias porque ele foi o profeta, ao falar isso, alguns vasos que se consideram cheios vão embora. O que é isso? É porque são incrédulos. Aí ele escreveu: os incrédulos vão embora. Você me dirá: você está supondo isso? Isso não é certo. Eu não sou culpado disso. Eu estou falando exatamente o que a Bíblia fala aqui nesta porção.
Eles eram incrédulos e foram embora, mesmo que eram discípulos. Mas aquilo que escutaram era o contrário do que eles criam, diziam. Quem poderá crer tais coisas? Eram fariseus e saduceus que tinham saído de suas organizações e tinham se unido ao Mestre. Agora vejam isso. Quando o sobrenatural é manifestado, isso produz 3 tipos de crente. Aí escreveu, quando o sobrenatural é manifestado, produz 3 tipos de crente. Assim aconteceu no Egito. Lá também apareceu o incrédulo e o crente manufaturado. Assim que lá estavam os 3 tipos. Aqui eu tenho escrito o suficiente para continuar a noite inteira. Se tivesse que explicar como é isso. Por onde quer que olharmos, vemos esses 3 grupos. Sempre aconteceu assim. Agora, vamos observar bem esses 70. Eles saíram da presença do Senhor porque os ensinamentos dele não estavam de acordo com o que eles pensavam que era a verdade. Mas a nós não nos toca pensar nada. O importante é o que ele diz, o que ele fala. Temos que renunciar nosso próprio pensamento e falar somente o que ele diz. Assim é a verdadeira confissão. Confessar significa dizer o mesmo. Aí ele escreveu, renunciar o nosso pensamento. Assim é a verdadeira confissão. Confessar significa dizer o mesmo. Se eu confesso algo que aconteceu, então teria que falar exatamente o que aconteceu. Essa é a verdadeira confissão. E ele é o pontífice da nossa confissão, ou seja, a nossa profissão, falando o mesmo que Deus disse. E assim tudo estará certo, porque estaremos simplesmente repetindo a palavra de Deus. Agora, aqui ele está falando de que as pessoas vão dizer, eu não vejo as coisas que foram faladas que estariam acontecendo. Aí continua dizendo, mas é que quando Deus mostrou ao precursor da segunda vinda, quando Deus lhe mostrou a visão da capa e ele foi colocado neste lugar e ele viu as coisas que viu, isso foi em um dos cultos. Mas e o restante? E os outros? E o restante? E os anteriores? E o que dirá dos outros cultos que virão depois deste? No livro de Citas, na 4a, vejam ali, nos diz também. Na página 33. Parágrafo 33 da página 4a. Ele disse, deixa-nos ver você pegar o pão e alimentar 5.000 e deixa eu te ver convertendo água em vinho. Eu falei, estamos em nossa infância, estamos subindo. E assim como que nós tirarmos vocês, um montão de fanáticos formais, tirar vocês fora do caminho, vê? Aí já está a separação. O que viemos falando. Montão de fanáticos formais fora do caminho, então estaremos fazendo isso. Ou seja, que depois é que estará sendo feito isso. Reticência. Se pudermos tirar vocês, montão de incrédulos, bem fora do caminho, para ter Deus se movendo no meio da multidão. Me dê uma igreja. Aí ele vai a essa escritura. Vocês veriam tais coisas tomar lugar. Estamos subindo. Olha os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma e continuaram aumentando. Por fim, a ressurreição dos mortos. Embaixo ele escreveu a ressurreição e a capa. E em cima escreveu os milagres de forma progressiva. E tudo vai desembocar na ressurreição. Veja como se move. Fala no livro de Citas. Uma porção do livro de Citas fala, veja como se move a ressurreição. Ou seja, que tudo vai culminar na ressurreição e transformação de nós que vivemos. Vamos ver a página onde nos fala da ressurreição. Página 12, parágrafo 96. Diz, muitas vezes está escrito entre linhas, quando obtivermos a nossa grande carpa e a levantarmos em algum lugar, então vamos tirar um tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas.
y las cosas como se mueven allí. Observa a ressurreição e as coisas como se movem ali. Vamos a estar mirando, Nós vamos estar olhando, observando a observando esos que van a resucitar. a esses que vão ressuscitar. Observe cómo se mueve. Observa Y como encima se escribe, move. En la carpa es igual la resurrección. E em cima escreveu, na capa é igual a ressurreição. A nuestros seres queridos. Oh, voltar a ver os nossos seres queridos, que já estamos sentindo Los que saudade. ya han partido un poco más, llevan más tiempo, Os que já más, partiram um los pouco mais de extrañamos. tempo, já faz tempo, já estamos com saudade. Y los que ya han partido más cerquita, E os que se foram, partiram mais el tiempo um pouquinho mais perto, es corto para volverlos a ver. aí Imagínense vemos que é um tempo mais curto para voltar a vê-los. Pablo, Ireneo, Martín, Veja no Colombo, tempo de Lutero, Paulo, pero Ireneu, ninguno de ellos tienen personas vivas de familiares. Martim, Colombo, Lutero. Veja, não tem nenhum familiar dele vivo mais. Mas nós sim temos pessoas que partiram, Muy pronto. mas que breve voltarão. Ahora sigue diciendo, él estuvo de antemano en uno Agora de continua dizendo, ele esteve antecipadamente em um deles, e outros estarão em ellos. todos. Bienaventurados los que han estado en todos, están en este y Bem-aventurados os que estarão Esos son em todos, estão neste e estarão nos demais. estarán en los que en Esses todos são pueden estar, bem-aventurados. pueden entonces Os que hablar del possam pasado, estar em todos, então poderão falar do como fue en el passado, pasado. como foi no O sea, passado. poder hablar de, tuvimos Ou seja, una poder actividad en la falar de. Florida, Nós tal tivemos día, uma atividade em La Florida, tal dia lá, e tivemos tal y mensagem. tuvimos una gran porción de la palabra. E tivemos uma grande porção da palavra. E aconteceu isto, e eu saudei fulano que fazia tempo que eu não via. A un familiar que tampoco lo veía. E um familiar que eu também não tinha visto, eu fui lá e consegui vê-lo. Podemos hablar Ou de lo que seja, pasó. poderemos falar do que Los que aconteceu. no saben, E os que não sabem o que aconteceu. pueden hablar del presente, o sea, podemos hablar Poderá falar do presente, ou seja, poderemos falar de hoje. y luego también esperar el futuro y ver E depois lo que também acontecerá. esperar o futuro e ver o que Entonces, acontecerá. tendrán un cuadro más amplio de todo, Então terá um porque quadro estarán mais amplo en de todos. tudo, porque estarão em Que Dios nos todos. permita estar en todos. Que Deus nos permita estar em A todos. y cada uno de ustedes aquí presentes, Todos. que están E cada um de en vocês otras aqui naciones, presentes e os que estão em outras nações. permita Dios Que Deus que permita permanezcan vivos que permaneçam para vivos seguir viendo la para tercera continuar etapa en vendo a acción. terceira etapa em ação. Entonces, estarán viendo qué? Então Esa estarão vendo o tercera quê? etapa, esa espada de rey. Essa terceira etapa, essa espada do rei. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 16, veja, nos diz assim, na parte de baixo. Quando usted lee, en el principio criou Quando Deus, você lê assim, no allí está princípio Cristo. Deus criou, E ali desde está allí Cristo. hasta el amén, E desde no lá Apocalipse ao 22, amém, 21, no Apocalipse 22, 21, toda palavra dá testemunho toda de palavra Jesucristo. testifica de Entonces, Jesus estos Cristo. livros Então, que han esses agregado, livros como el segundo livro de que foram Daniel, agregados, como o segundo livro de Daniel, os livros do Macabeus, ou Purgatório de Ais, e todas essas coisas, não são mencionadas nas Escrituras. Isso não enquadra com os demais. Não tem lugar para purgatório na Bíblia, não tem lugar para intercessão dos santos, não existe lugar para essas coisas, não existe lugar para as denominações, não existe lugar para os credos fora da Bíblia. Então, quando você vê essas coisas, então você vê que nem estão no quadro. Por isso que as pessoas agregaram essas coisas e colocaram a perder o quebra-cabeça. Não conseguem fazer, enquadrar o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas se tudo estiver bem colocado, então teremos o quadro completo da queda e da regeneração. Vemos tudo quanto à criação e o plano de Deus completo. Tudo revelado cabalmente em Jesus Cristo. Amém. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse. Aí ele escreveu ter o quadro completo. Tudo está em seu lugar. Cada coisa e cada linha. Eu não quero ser pesado, mas tente fazer um quebra-cabeça. Hoje nós temos quadros que são horríveis. Reclamam ser crente, mas no quadro deles tem a vaca comendo o pasto em cima da árvore. Aí ele escreveu vaca. Ou seja, que tem muitas interpretações da palavra. Um quebra-cabeça montado aí com os pés para cima, que a gente não entende e fala assim, é sério que estão pensando que isso vai cumprir assim e assim? Esses aí são os que montam esse quebra-cabeça com as patas para cima,
com a vaca, pobre vaca, comendo lá em cima. Isso não presta. E fala também, bom, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diz, em certo sentido, mas não desta maneira, não desta maneira. Assim não. Assim, pôs o quadro a perder. A Bíblia fala que ele é o mesmo. Ali ele escreveu o quebra-cabeça. Agora veja aqui, nos escreveu. Se todo está bem puesto, temos o quadro completo. Se tudo estiver bem colocado, então temos o quadro completo. Se tudo estiver o quê? Bem colocado. Ou seja, até mesmo em nossa vida. Tudo bem colocado. Preenchendo essas condições, esses requisitos. E continua dizendo, vemos que a terceira etapa é a espada do rei. E vemos que os trovões também são a terceira etapa. E vemos que o ministério desenvolvido no quarto pequeno de madeira de aproximadamente 12 por 20, o que acontece ali, tudo o que está acontecendo ali, o ministério que se desenvolve ali, também é a terceira etapa. Ou seja, vejam que a terceira etapa também é esse ministério. Aonde quer que esse ministério estiver, está a terceira etapa. E hoje, em La Florida, em Santiago, Chile, está a terceira etapa. A terceira etapa está sendo manifestada. Vê? Então podemos ver a espada do rei onde? Em um quartinho pequeno de madeira, sendo operado. Llenando as condições estabelecidas para receber o que Deus preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. E com amor dizemos a Deus. E de Deus recebemos tudo e toda essa palavra para preencher essas condições e dizemos, Senhor, me ajuda para eu preencher essas condições, porque eu desejo receber as promessas. Ou seja, eu desejo receber o que tu, Senhor, prometeste para esse tempo. Portanto, sigamos preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus nos prometeu, que é nos dar o corpo eterno e glorificado. Eu preencho as condições com boa vontade, de boa vontade. Eu escuto e recebo de boa vontade. Nós lemos uma escritura que fala que ouviam de boa vontade. Na forma que ele falava lá no tempo de Jesus, ouviam de boa vontade. Ou seja, recebiam tudo que ele lhes falava, de boa vontade. Senhor, nós recebemos tudo da tua parte para preenchermos as condições e os requisitos para receber tuas promessas. Para mim, foi um grande privilégio, uma grande bênção poder estar aqui com vocês, aqui em La Florida. Amanhã vou estar em Valparaíso e depois em Concepção. E que Deus siga nos dando toda a palavra para que cada um de nós possamos seguir preenchendo os requisitos. E sabemos que somente Ele é que pode nos ensinar. É o Espírito Santo que nos ensina. Venha e me ensina. Vem e ensina-me o que tu queres que eu seja. Senhor, vem e ensina-me. E tira toda coisa contrária à tua palavra. Podemos cantar esse cântico, eu não sei se o diretor aqui pode cantar. E assim vamos cantar esse cântico. Vamos nos colocar de pé. Vem e ensina-me, Senhor, o que tu queres que eu seja. Somente me diz o que tu queres que eu seja. E eu obedecerei. Porque somos obedientes à sua palavra, a seu programa. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Ven y enséñame
¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí. Sem limitações. Manifiesta tu poder en mí. Manifesta-te em mim. Manifesta teu poder em mim. Sem limitações. Esvazia-te em mim. Esvazia o teu espírito em mim. Manifesta-te em mim. Senhor, manifesta. E em mim mostre a tua autoridade, o teu poder. Porque com a autoridade, então ele se move em cena e opera seu poder. Agora vejam no livro de Citas, na página 30, parágrafo 252, diz: Deus se esvaziou a si mesmo em Cristo. Correto. Cristo se esvaziou a si mesmo na igreja. Assim que agora observa. Naquele dia, tu saberás que eu estou no Pai, e tu em mim e eu em ti. Neste dia você saberá, porque a coisa inteira é em um plano de redenção, vindo a algo que Deus quer morar em e morar com e comunicar com sua gente, como fez no princípio. Agora, assim como ele pegue a sua igreja em condições para falar, aí estão as condições para falar. Pegue a sua igreja em um lugar no qual ele possa fluir e amar e persuadir e confraternizar. Então ali virá um Éden. Ele pegará a sua igreja aonde ela o deixou e regressará ao Éden novamente, onde caiu. Lá foi onde deu o seu primeiro passo para a sua queda, para a sua caída. E lá irá para dar início ao primeiro passo com cada candidato para a redenção, nos trazendo direto a esse lugar outra vez. Aí ele escreveu restauração ao Éden e desenhou uma pedra angular e escreveu Adão, regressando novamente ao Éden, a ter esse companheirismo com Deus face a face, como Adão tinha. Deus continua preenchendo em mim as condições e que tu as vejas sendo materializada em minha vida, em todo o meu ser, para que tu, sem limitações, trabalhe através de mim. Pense em você como indivíduo. Opere em mim a sua autoridade, para que tu mostres seu poder ao mundo, através deste vaso que eu desejo que tu o preenchas completamente, enchas completamente. Por isso, siga me ensinando para eu preencher essas condições. Vem e ensina-me. Ven y enséñame
¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y yo obedeceré. Ven, enséñame. ¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Ilimitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones. Vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, y sin limitaciones. Manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones. Vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. ¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y yo obedeceré. Obedeciendo la voz de Dios en este tiempo final, Obedecendo a voz de Deus nesse tempo final, a la perfección, chegaremos à creando así las perfeição. condiciones Assim, preenchendo as condições las promesas para este tiempo final. para receber as promessas Les bendiga, para esse tempo final. Que Deus os que Dios abençoe les guarde e que Deus os guarde y continúen escuchando y recibiendo e continuem escutando esas bendiciones, e recebendo estas bênçãos, las estamos recibiendo as quais as estamos de los recebendo 7 truenos. por meio dos 7 trovões. Vamos llenando las condiciones E assim vamos preenchendo as condições, para recibir os requisitos esas promesas, para receber essas llenando las promessas, condiciones establecidas preenchendo as condições para recibir lo que estabelecidas Dios ha prometido. para receber o que Deus Señor, prometeu. muéstranos Senhor, nos mostra cuáles son, quais são, cuáles faltan, quais estão faltando e faremos, porque somos un pueblo obediente porque somos um povo que desea obediente las bendiciones. que deseja as bênçãos, as promessas. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Que Deus os continue abençoando grandemente e deixamos conosco Miguel Bermúdez Marín para, o missionário Miguel Bermudes Marim y finalizar así también para nuestra continuar parte e de assim oración, finalizar também a nossa Dando-lhe parte graças a nesta Deus ocasião, por dando sus bendiciones. graças a Deus por suas Nosotros, bênçãos. nuestro apreciado hermano y amigo, el misionero Miguel Conosco, Bermúdez nosso precioso Marín. irmão e amigo, o missionário Miguel Bermudes Marim. Muchas gracias, Miguel. También se me pasaba, le felicito por la adquisición del terreno acá, ¿verdad? Lhes parabenizo pela aquisição do terreno aqui, né? Principal. Que topam na estrada principal. Mas estiveram me falando que esse aqui de trás Lo están também o estão oferecendo. Agárrenlo. Seguram, assim que mãos à obra. Porque tudo isso poderemos estender para trás. Eu creio que
E vai caber o dobro do auditório. Manos a la obra. Assim que mãos à obra. Vamos a Vamos terminar de saldar este terminar de pagar esse y vamos a comprar ese. e vamos comprar Ahora esse. nos queda una esquinita allí E nos resta um cantinho ali para tener todo el cuadro. para pero ter o vamos quadro todo. progresivamente. Mas vamos de uma forma progressiva. Vamos a comprar esse y Vamos comprar tratar de esse e tente agarrar el gancho a ese para que também nadie pegar se um meta gancho ahí. nesse para que Já que ninguém está entre aí ao aí, lado, já que está aí do Pues lado. podemos ampliar hacia Então allá poderemos ampliar y nos para caben lá más personas. e caberá mais neste pessoas neste lugar. Así que Assim que, manos a la obra. mãos à obra. Que Dios nos supla todo Que lo Deus que supra necesitamos tudo o que necessitamos para la adquisición para de ese terreno también. a aquisição deste terreno também. Comenzaré hoy poniendo Eu mi parte. hoje começarei pondo a Así minha que ya parte. yo voy a dar el pronto. Assim que eu já vou dar a entrada. Cuenten conmigo Contem comigo y contamos con todo el pueblo de Chile e contamos com todo o povo do Chile para que nos unamos e possamos comprar esse também e aumentar o salão. y ustedes son rápidos. E vocês são rápidos. Vejam, lá em Talcahuano, em Concepção, Ese auditorio lo hicieron en esse auditório ampliaram o auditório em 3 meses. el doble de lo que tienen allí. O dobro do que tem lá. Aquí lo pueden hacer también. Assim que aqui podem fazer Así também. que manos a la obra. Assim que mãos à Que obra. Dios les dé en abundancia Que Deus lhes dê em abundância tudo o que necessitam para a aquisição desses terrenos e a ampliação do auditório. Es posible. E isso é possível. Tudo é possível para o que Con crê. nosotros el misionero Conosco o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe, Miguel, e Deus os abençoe a todos vocês e a mim também. Deus os abençoe.